Olá, meu nome é Marcos Kaiser, eu sou violonista e compositor e é uma honra participar do 25º Festival Dilermando Reis, organizado pela Secretaria de Cultura e Prefeitura de Guaratinguetá. É uma honra poder falar do nosso grande mestre, um divisor de águas na música brasileira, que é o Dilermando Reis. O violão é um instrumento que carrega a nossa cultura. Esteve presente aí em todos os movimentos musicais, é um instrumento prático para acompanhar, é um instrumento que pode solar, então é um instrumento versátil. E aliás, o violão é um instrumento de diversas culturas, né? Se você pegar aí música espanhola, né, o flamenco, o violão é obrigatório nessa cultura. Você vai pensar blues, jazz, etc. O violão também está presente na nossa música brasileira. Então, o violão é um instrumento importantíssimo para o mundo inteiro. E claro, na nossa música brasileira, o Dilermando ele foi um dos caras que ajudou a definir ali o que é o violão brasileiro, né? A nossa sonoridade própria, seja na técnica, seja na forma de composição. E ele é um artista que, olha que curioso, ele não foi só reconhecido dentro do seu próprio público, né? Porque quando você pensa, música instrumental no violão é um nicho, né, mais seleto. E o Dilermando transcendeu isso, né? Ele foi um artista popular, as melodias dele, assim, você pode não estar acostumado a ouvir solos de violão, mas você mostra para uma pessoa uma composição, um solo do Dilermando, aquilo pega imediatamente. Então ele tinha um poder, né? Uma arte, tanto nos seus arranjos como também nas suas composições, que ele comovia, ele era muito claro em tudo que fazia. Então, com certeza, foi um divisor de águas. Os músicos que vieram depois, como, por exemplo, o Baden-Powell, né? Outro grande violonista, vários desses músicos falavam, nossa, eu ouvia Dilermando, eu ouvia no rádio, meu pai tinha um disco, né? Então, o Dilermando ele esteve presente, né, em todas as gerações seguintes. E comigo também. Eu lembro que eu comecei a tocar violão, um pai de um amigo falou, então tem um músico para você ouvir. E quando eu ouvi o Dilermando foi imediato, né? Mesmo para a nossa geração, as gravações de disco às vezes não serem tão boas quanto uma gravação mais recente, mas tem uma coisa, né? Tinha e tem uma coisa nas gravações do Dilermando, também ele como intérprete, não só como arranjador e compositor, porque tem isso também, o toque dele tem algo especial. Então, o Dilermando é um divisor de águas, não só no violão, como também na música brasileira. Então eu vou tocar para vocês algumas obras do Dilermando e eu vou começar com um choro que é uma maravilha. É um choro moderno, é um choro que se fosse composto hoje em dia, as pessoas sentiriam como uma coisa inovadora até hoje, porque é uma peça que usa o instrumento todo, é uma peça virtuosa, é O Tempo de Criança. É uma das minhas músicas preferidas do Dilermando.
Uma marca registrada do Dilermando é o seu timbre de aço. Ele usava um violão com cordas de aço. Hoje em dia, até como vocês me viram tocando agora há pouco, eu estava com cordas de nylon, que é o mais comum para essa geração atual. E olha que interessante, né? Quando a gente ouve um músico tocando um instrumento, né, sem ser a voz, você ouve alguém tocando piano, você ouve o som de um piano, você vai ter que procurar ali na gravação quem que está tocando e tal. Às vezes você pode até reconhecer uns trejeitos de alguns músicos, mas a maioria dos instrumentos você ouve a flauta, você ouve o som de flauta. Você não sabe qual é o músico que está tocando. Já as gravações do Dilermando, você sabe que é ele tocando. Um dos motivos é pelo timbre de aço. Então ele é o violonista que mais gravou, né, naquela geração. Então você ouve um solo de violão de aço, né, daquela época, você já suspeita que é o Dilermando. Mas não só isso, ele tinha um modo de tocar, os vibratos, os arranjos, as composições icônicas que você sabe que é ele. Você não tem dúvida de quem que está tocando. E eu vou tocar agora para vocês num violão de aço, com cordas de aço também, uma música que não é composição dele, mas ficou famosa com ele, que é a Marcha dos Marinheiros. Então vocês vão perceber o timbre do violão de aço como que é. O Dilermando, como compositor, tinha uma clareza incrível. O que é clareza que eu quero dizer? Quando a gente ouve música instrumental, nem sempre a gente assimila a melodia de uma vez, né? Você pode lembrar diversas músicas que a gente ouve, são melodias complexas, melodias que vão por muitos caminhos, mas o Dilermando, ele tinha uma clareza. Tanto que você ouve uma música dele e você fica cantando depois, você consegue cantarolar, você consegue assobiar. Isso significa que a melodia dele é de fácil assimilação, ela te pega, né? E essas melodias dele, eu acredito muito que poderiam ter letras, né? Como uma canção, devido a essa clareza. Eu vou tocar agora para vocês uma outra composição dele, que se chama Noite de Lua. É uma valsa, que originalmente ele gravou com 2 violões, então eu vou tocar com um arranjo
que eu quebrei a cabeça aí para caber tudo num violão só e ficar bem completa. É uma maravilha essas composições dele. Eu sempre que ouço e toco, assim, fico emocionado. E a gente vê isso nas pessoas, tem uma coisa diferente mesmo. E eu queria terminar tocando para vocês uma outra melodia dele que talvez seja das mais famosas, uma valsa que se chama Se Ela Perguntar. E eu vou tocar num arranjo um pouco diferente. Peço licença para fazer isso. Eu começo tocando a melodia tradicional, depois eu começo a fazer algumas alterações, eu toco ela um pouco mais para os graves, né, uma interpretação um pouquinho diferente, e depois na segunda parte, é uma valsa, né? Então ele faz uma valsa meio arrastada, romântica, né, nostálgica, e na segunda parte eu transformo essa valsa um pouco mais dançante, mais marcadinha, né? Naquele ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então espero que vocês gostem e agradeço a honra de poder contribuir com esse mestre. Muito obrigado.